Fala hackers, tudo bem com vocês? Diante de tantas turbulências que o nosso país e países afora passaram e vem passando diante da pandemia do coronavírus, sem mesmo querer mencionar a pandemia como a principal causa, pois uma crise econômica é reflexo de diversos acontecimentos do passado, hoje eu vou contar para vocês o que é uma crise econômica, como ela reflete nos seus investimentos e o que você deve fazer se caso ela venha acontecer. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, me siga nas redes sociais e vamos para o vídeo. Para saber como você deve agir diante de uma crise, você precisa entender como funciona. Eu irei começar falando do famoso PIB, Produto Interno Bruto de um país. O PIB, para você que não sabe o que é, se trata de um indicador utilizado para mostrar a soma dos produtos e serviços produzidos pelas empresas. Quando o consumo é menor, o PIB cai, pois o consumo das pessoas dependem do salário e dos juros. Ou seja, se elas ganham menos e pagam juros altos, o PIB cai, pois elas consomem menos. Agora, se as pessoas ganham mais e pagam menos juros, o consumo é maior e o PIB cresce. Conforme eu informei no início do vídeo, as crises acontecem devido a reflexos de episódios passados. Por exemplo, a crise brasileira de 2014 e 2016. Um dos motivos que fizeram acontecer essa crise foi o retrocesso da crise mundial que ocorreu em 2008. Em 2008, ocorreu uma crise que afetou o mundo. Começou nos Estados Unidos com os juros baixos. Pessoas fazendo empréstimos a rodo, porque os juros eram baixos, e lá a principal forma usada para empréstimos é a hipoteca, ou seja, os imóveis são dados como garantia. Se caso você não pagasse o seu empréstimo, você perderia o seu imóvel. Até então, mil maravilhas, até que o governo dos Estados Unidos começou a aumentar as suas taxas de juros, causando uma desvalorização dos imóveis, e a maioria das pessoas que adquiriram os empréstimos não conseguiam arcar com as dívidas. E essas dívidas estavam sendo negociadas pelos bancos no mundo todo, o que então gerou um efeito dominó e levou vários bancos ao colapso. No início afetou apenas os Estados Unidos, mas depois acabou afetando todos os países. Ainda que em menor intensidade, já que a economia americana era a maior do mundo naquela época. Se tratando da crise brasileira de 2014 e 2016, o Brasil é o país grande exportador de commodities. E os produtos têm o seu preço determinado pelo mercado internacional. Ou seja, com o mundo em crise, o preço despencou. A indústria foi o setor que mais sofreu, causando demissão em massa, onde o desemprego atingiu a taxa de 13,7% em março de 2017. E diversas famílias passaram a consumir cada vez menos. Agora, se tratando dos últimos acontecimentos, temos o impacto da pandemia do coronavírus, que atingiu o mundo inteiro, além de causar quedas na bolsa de valores, incertezas e falta de abastecimento de produtos essenciais. Devido à pandemia, mais de 1,5 milhão de brasileiros recorreu ao seguro-desemprego, fora que algumas pessoas tiveram a jornada de trabalho e salário reduzidos. Os setores que mais sofreram foram os serviços varejistas e os setores de serviços e turismo. E o cenário também afetou a taxa de câmbio, pois o dólar disparou e o real foi a moeda que mais desvalorizou entre os países emergentes. Mas hackers, o que me despertou a vontade de contar para vocês o que é crise econômica e o que fazer com relação aos investimentos foi a previsão que o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, publicou em seu Twitter, onde ele afirma que a maior crise econômica da história está a caminho. Ele diz o seguinte: a maior bolha da história mundial está ficando cada vez maior. O maior acidente da história mundial está chegando. Comprando mais ouro e prata, esperando que o Bitcoin caia para 24 mil dólares. Acaba com a melhor hora para ficar rico. Tome cuidado. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não saberia o que fazer com seus investimentos mediante a uma crise. Mas a primeira coisa que vocês precisam colocar na cabeça é que não se vende nada na baixa. Ou seja, não se vende nada no vermelho. A não ser que você tenha um grande patrimônio. Por exemplo, mais de 20 mil investido em ações. Porque neste caso, você poderia vender algumas de suas ações, mesmo estando no vermelho, para poder compensar no imposto de renda. Quando futuramente você fosse realizar uma venda com lucros, pois vendas de ações acima de 20 mil são tributadas em 15% sobre os lucros, agora pensando em investidores pequenos
menos, no caso eu e você que está me assistindo, não devemos vender nada que esteja no vermelho, com ou sem crise. O que é mais coerente fazer caso venha acontecer uma crise é aproveitar para comprar e de preferência fora do Brasil, principalmente se a crise for nos Estados Unidos. Investir em dólar é uma grande oportunidade. E também é interessante investir em Bitcoin, ouro e prata, para se proteger das oscilações do mercado, pois eles são considerados reservas de valores. Mas é interessante comprar agora, não quando estiver na crise, porque quando estiver na crise vai estar em alta. Além disso, crises econômicas são cíclicas e normais dentro do capitalismo. Porém, existem algumas longas e extensas que afetam vários países ao mesmo tempo. Por isso, sabendo dessa previsibilidade que as crises virão, você deve se proteger com esses ativos para não passar por turbulência quando estiver na crise. E quanto mais você diversificar os seus investimentos em outras moedas, você vai estar se protegendo das oscilações da nossa moeda e vai conseguir obter lucros mesmo na crise. Hacker, como eu invisto em outras moedas? Você deve abrir uma conta em uma corretora no país que você deseja, no caso nos Estados Unidos, e fazer remessas de dinheiro para a conta da sua corretora lá fora, ou seja, transferir os reais e converter em dólar e fazer investimentos em dólar, assim como você faz aqui no Brasil. E aí, hackers, conseguiram entender o que é uma crise econômica e como se proteger dela? Comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, me seguir nas redes sociais e eu te espero no próximo vídeo.